Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos através deste abençoado canal. Vamos também agradecendo pelo mês de março que está chegando ao fim, agradecendo por todas as bênçãos e por todo o aprendizado que nos foi permitido neste mês. Também vamos agradecendo pelo mês vindouro, que também seja um mês de bênçãos e aprendizado para todos nós. As nossas reflexões nesta última quinta-feira do mês de março é sobre o tema o maravilhoso e o sobrenatural, que está no capítulo 2 do Livro dos Médiuns. Kardec explica que o maravilhoso é o mesmo que sobrenatural, e que o sobrenatural, de acordo com o nosso entendimento, é tudo o que é contrário à natureza. E lá no item 7, ele dá uma provocada naqueles que veem os fenômenos espíritas como algo maravilhoso, como algo sobrenatural, contrário às leis da natureza, com os seguintes dizeres: então conheceis tão bem essas leis que podeis marcar limites ao poder de Deus? Muito bem, responde ele, prossegue ele. Provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, e que elas não são e não podem ser uma dessas leis. Então aqui ele pede provas que provem que o fato dos espíritos existirem e o fato de se comunicarem de diversas maneiras com o mundo material é algo sobrenatural, que não faz parte da lei da natureza. No item 12, encontramos as seguintes considerações. Na lógica mais elementar, para discutir uma coisa, é necessário conhecê-la. Porque a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com conhecimento de causa. Somente assim a sua opinião, embora errônea, pode ser levada em consideração. Mas que peso ela pode ter quando emitida sobre matéria que ele desconhece? A verdadeira crítica deve dar provas, não somente de erudição, mas de conhecimento profundo do objeto tratado, de isenção no julgamento e de absoluta imparcialidade.
Aqui é ressaltado a importância do estudo, da busca pelo conhecimento, da instrução para evitar julgamentos infundados sobre assuntos que desconhecemos, ou correr o risco de aceitarmos tudo o que nos é colocado. Ainda mais neste momento, onde a maioria das pessoas tem acesso aos meios de comunicação que estão tão rápidos, né? Onde encontramos notícias e informações diversas. Se não checarmos o que lemos ou ouvimos com imparcialidade e razão, corremos o risco de cair na obtusidade. E isso também ainda ocorre com o Espiritismo, pois ainda há pessoas que o procuram em busca de milagres. O que não há, né? O que não existe. Pois o que nos faz viver melhor é nossa mudança de comportamento, é o alinhar-se com as leis de Deus. Ou tem aqueles que procuram o Espiritismo apenas com o objetivo de assistirem os fenômenos espíritas como se fosse algo sobrenatural. Quando a proposta da doutrina espírita é sólida àqueles que a compreendem. É uma proposta de reforma íntima, é uma proposta de mudança de comportamento para que possamos evoluir. Então é uma proposta de evolução moral. Kardec apresenta elementos para que se possa constatar que não há nada de sobrenatural na existência dos espíritos e de suas manifestações. Pelo contrário, faz parte de uma lei natural. Vejamos então os elementos por ele apresentado, que vai deixar claro que não há nada de sobrenatural. Muito pelo contrário, né? Está tudo dentro da lei natural. O espírito não é mais do que alma dos que viveram corporalmente e aos quais a morte despojou de seu grosseiro envoltório invisível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, também chamado de perispírito, invisível no seu estado normal. Então, quando encarnado, chama-se o espírito de alma. E quando fora do corpo físico, quando no plano espiritual, chama-se de espírito. Enfim, nós somos espíritos. Só que neste momento estamos na matéria e precisamos deste corpo, né? Para aqui habitarmos e fazer o nosso aprendizado. Constatada a existência dos seres invisíveis, os espíritos, sua ação sobre a matéria resulta da natureza de seu envoltório fluídico. É por meio do perispírito
também conhecido como envoltório fluídico, envoltório etéreo, e da manipulação dos fluidos com o pensamento, que os espíritos desencarnados podem atuar no meio físico. Então aqui ele está mostrando que não há nada de sobrenatural. Ele vem explicando como se dá essa comunicação entre o mundo invisível e o mundo material. A ação dos espíritos sobre a matéria é uma ação inteligente, porque ao morrer eles perderam apenas o corpo, conservando a inteligência que constitui a sua existência. Quando deixamos o corpo físico, não deixamos de existir. Somos eternos. Levaremos, além do túmulo, aquilo que é atributo do espírito, como, por exemplo, a inteligência, que constitui a nossa existência. Nós somos seres inteligentes. E a morte do corpo físico, ela não acaba com essa inteligência, porque a inteligência, ela é do espírito. Kardec diz: esta é a chave de todos esses fenômenos considerados erroneamente sobrenaturais. E quando a gente analisa desta forma, observamos que está tudo na lei da natureza. No final do item 7, ele cita um exemplo do que pode ser considerado sobrenatural. Aí ele começa assim: mas que um homem morto e bem morto possa ressuscitar corporalmente, que os seus membros dispersos se reúnam para restabelecer-lhe o corpo, eis o que é maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Isso sim seria uma verdadeira derrogação, né? Seria uma verdadeira alteração, que Deus só poderia fazer através de um milagre. E aí ele cita: mas não há nada de semelhante na doutrina espírita. Porque na doutrina espírita não há nada de sobrenatural. No item 15, Kardec faz uma breve observação sobre a palavra milagre. Na sua acepção primitiva e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. Mas essa palavra, como tantas outras, desviou-se do seu sentido original e hoje se diz, segundo a academia, de um ato da potência divina contrária às leis comuns da natureza, o mesmo que sobrenatural. Essa é, com efeito, a sua acepção usual. É o sentido que tem sido atribuído à palavra, algo contrário às leis da natureza, aquilo que somente pode ser atribuído à potência divina. É só por comparação ou metáfora se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa desconhecemos. Utiliza-se a palavra milagre para explicar o que nos causa surpresa, espanto,
por desconhecimento da causa. E aí Kardec prossegue dizendo: não temos absolutamente a intenção de examinar se Deus poderia julgar útil em certas circunstâncias derrogar as leis por ele mesmo estabelecidas. Nosso objetivo é somente o de demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não derrogam de maneira alguma essas leis e não têm nenhum caráter miraculoso, tanto mais que não são maravilhosos ou sobrenaturais. Então aqui fica claro que a intenção não é a de examinar se Deus, em certas circunstâncias, por esse ou aquele motivo, alteraria as leis que ele mesmo estabeleceu, que ele criou, mas que o propósito é o de demonstrar que nos fenômenos espíritas não há nada de extraordinário, não há nada de milagroso e que não alteram ou anulam as leis de Deus. O milagre não tem explicação. Os fenômenos espíritas, pelo contrário, são explicados da maneira mais racional. Não são, portanto, milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem ainda outro caráter, o de ser insólito, o que foge à normalidade, e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, a vontade é por meio de pessoas diversas, não pode ser um milagre. O intercâmbio mediúnico, ele ocorre através do pensamento entre o espírito comunicante e o médium receptor. E aí não tem nada de milagre. A ciência, nos diz Kardec, faz milagre todos os dias aos olhos dos ignorantes, aqueles que desconhecem determinados assuntos. Eis porque, antigamente, os que sabiam mais do que o vulgo, aquilo que é popular, passavam por feiticeiros. E como se acreditava que toda a ciência sobre-humana era diabólica, eles eram queimados. Aqui ele está se referindo à Idade Média. Hoje que estamos muito civilizados, muito mais civilizados, basta enviá-los para os hospícios. E ele está se referindo ao século XIX, o século do qual ele viveu. Traz então as seguintes observações, citando o exemplo do homem realmente morto, citado anteriormente. E aí ele acrescenta elementos. Que um homem realmente morto, como dissemos no início, seja ressuscitado por uma intervenção divina, teremos um verdadeiro milagre, porque isso é contrário à lei da natureza. Mas se esse homem tem apenas a aparência da morte, conservando ainda um resto de vitalidade latente,
né, de uma vitalidade que está oculta, podendo vir à tona a qualquer momento, e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, isso é um fenômeno natural. Entretanto, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por milagroso e o seu autor será rechaçado a pedradas ou será venerado, segundo o caráter dos circunstantes. De todos os fenômenos espíritas, prossegue Kardec, um dos mais extraordinários, indiscutivelmente, os da escrita direta. Um dos que demonstram da maneira mais evidente a ação das inteligências ocultas. A escrita direta não é a psicografia, porque a psicografia ela depende de um médium. A escrita direta, também conhecida como pneumatografia, é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Mas, por ser produzido pelos seres ocultos, esse fenômeno não é mais miraculoso do que todos os demais, também devidos a agentes invisíveis. Porque esses seres invisíveis que povoam os espaços são uma das potências da natureza, potência que age incessantemente sobre o mundo material, tão bem como sobre o mundo moral. Não há milagre nesse fenômeno espírita, assim como não há nos demais, pois para esse também existe uma explicação racional. O Espiritismo, esclarecendo-nos a respeito dessa potência, dá-nos a chave de uma infinidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis, porque por qualquer outro meio, e que em tempos distantes puderam passar como prodígios, maravilhoso, sobrenatural. Ele revela como aconteceu com o magnetismo, uma lei desconhecida, ou pelo menos mal compreendida, ou dizendo melhor, uma lei cujos efeitos eram conhecidos, porque produzidos em todos os tempos, mas ela mesmo sendo ignorada, isso deu origem à superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos se reintegram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, fazendo mover uma mesa, ou com que os mortos escrevas, não fazem mais milagres do que o médico ao reviver um moribundo, ou o físico ao provocar um raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda desta ciência, fazer milagres, seria um ignorante da doutrina ou um trapaceiro, nos diz Kardec. Então, esse tema, ele vem esclarecendo a todos nós que não há nada de sobrenatural, não há nada de milagre nos fenômenos espíritas, que todos eles têm uma causa, que essa causa tem explicação e os fenômenos espíritas, eles estão dentro, eles fazem parte
da lei natural, faz parte da lei de Deus. Graças a Deus. Vamos então encerrando as nossas reflexões de hoje, agradecidos por mais uma oportunidade. Vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou e que as vibrações desta oração possa fortalecer a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos do corpo e da alma, que encontram-se desanimados ou desiludidos com a vida, para que eles possam restabelecer o ânimo, para que eles possam firmar-se na fé. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, com a permissão de Deus e de Jesus.